O governador Eduardo Leite viajou hoje a Brasília para falar com o presidente Lula sobre as obras de proteção contra enchentes do estado. Esse é um dos assuntos da colunista de política do Jornal Correio do Povo e Rádio Guaíba, Taline Opitz. Boa noite, Taline. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Simone, o governador Eduardo Leite saiu otimista de uma reunião nesta terça-feira em Brasília com o presidente Lula e, claro, representantes de ministérios como o da Casa Civil, Rui Costa, e também Paulo Pimenta, que reassumiu o Ministério ou a Secretaria Extraordinária de Comunicação da Presidência da República, que tem um status de ministério. Nesta conversa foi assinado um acordo de cooperação para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Segundo o governador Eduardo Leite, a União vai disponibilizar 6 bilhões e 500 milhões de reais para obras especialmente de contenção de cheias aqui no Rio Grande do Sul. Entre essas obras, ele mencionou a do Arroio Feijó, dique do Arroio Feijó, que engloba ali Porto Alegre e também Alvorada, e também o dique, entre outros, de Eldorado do Sul. A responsabilidade de execução destas obras, segundo o acordo firmado, será do governo do estado, mas um conselho de cooperação federativa vai ser criado com integrantes do Ministério, do governo federal, portanto, e também secretários, representantes aqui do governo do estado. Bom, liberação de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Ainda não há uma data estipulada, segundo o governador Eduardo Leite, porque eles não conhecem a medida provisória que vai determinar a regulamentação e os detalhes desta iniciativa. De qualquer forma, Eduardo Leite está, sim, bastante otimista. Ele diz, inclusive, que se houver necessidade de se alterar algumas legislações para limitar a burocracia e viabilizar a execução mais rápida possível dessas obras, isto será feito. Além de todo esse movimento visando a reconstrução e essa ação compartilhada, politicamente é uma ação bastante simbólica. A gente não pode esquecer que desde o ápice lá das enchentes até agora, que foi extinto o Ministério da Reconstrução, que passou a ter status de secretaria e está sendo comandado pelo ex-adjunto e agora titular Maneco Hassen, muitos ruídos aconteceram nas relações e tensões que se tornaram públicas envolvendo o protagonismo, né, nesse momento de reconstrução do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, claro, não deixou passar e ele disse que gostaria de destacar, depois dessa conversa com Lula, mais uma vez, que eles podem sim, em alguns momentos, ter ideias, pensamentos e defesas diferentes, mas que governo do estado e União estão reunidos ou atuando em conjunto nesse momento delicado para o Rio Grande do Sul. Saindo um pouquinho da questão estadual e de Brasília, estamos a 18 dias do primeiro turno das eleições municipais. São eleições estratégicas, sim, inclusive para disputa pela presidência da República que acontecerá em 2026. Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, todos integralmente dedicados às campanhas que envolvem também cabos eleitorais de luxo, como os deputados federais e governadores. Agora, o que a gente não pode deixar passar batido, Simone, é a importância que devem ter não apenas os candidatos majoritários, mas também os proporcionais. Não é raro que muitos dos eleitores deixem essa escolha de quem vai representá-los nas câmaras municipais para os 45 minutos do segundo tempo. Muitas vezes não conferem a vida pregressa dos candidatos e também acabam, em alguns casos, definindo quem vai receber o seu voto ali um pouquinho antes de entrar na urna. Não pode ser assim. A gente tem que fazer uma pesquisa assim, definir bem o voto, que é tão importante quanto o voto majoritário, até porque, em tese, facilitaria muito a atuação do majoritário no caso de um alinhamento dos proporcionais. E também para poder cobrar depois. Pesquisas indicam que no caso dos proporcionais, não apenas os eleitores deixam para escolher na última hora, mas também cerca de 2 meses após a disputa, esquecem quem recebeu o seu voto. É responsabilidade
de todos nós, eleitores, saber em quem está votando, para depois, claro, poder cobrar. Contigo, Simone. Obrigada, Thaline. Produtores